Olá, pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Apresentação, professor Elisânio e Juan Pablo. A partir de agora, vamos levar tudo sobre o futebol amador. Vamos falar do Cruzeirão da Massa. Vamos atualizar o Terrão, Copa Zé Regino, teve rodada. Copa da Amizade da Lagoa do Serrote também. A gente teve também Copa na Arena Juremal. Aliás, vem aí, né? Não é que a gente teve jogos, vem aí a segunda Copa Society na Arena de Juremal. A gente vai falar aqui no bate-bola. O futebol brasileiro, o destaque é a Série A do futebol brasileiro. O líder tropeçou, o Flamengo tropeçou. Copa América, o Brasil está eliminado. O Brasil, uma campanha melancólica da seleção brasileira. Já está definida as semifinais. E lógico, vamos falar da Eurocopa. Começa amanhã. Amanhã a gente conhece o primeiro finalista. Vamos falar também do amistoso do Cruzeirão da Massa. O nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Ceará Fala 79 e do canal BC, o canal do Juan. Lembrando que às segundas-feiras a gente faz um pouquinho mais cedo, por conta do treino dos veteranos na Areninha. Tá certo? Tá certo? Então, responda. Já começou, como eu estava falando, né? A Nenezinha chamou a minha atenção ali, eu acabei perdendo aqui o raciocínio, mas o nosso programa, segunda-feira, a gente faz um pouquinho mais cedo. Às sextas-feiras a gente faz em horário normal. Na última sexta-feira a gente não fez por conta do jogo do Ceará Sporting Clube. Um jogo muito ruim, se diga de passagem. Então, no início do programa, já trazer o boa noite de destaque do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, meu destaque vai para a Copa América, em que a gente teve 4 jogos, os jogos das quartas de final, que no caso foram a Argentina fazendo 1-1 com a equipe do Equador e passou a Argentina nos pênaltis, com direito a pênalti perdido do Ené Valência. A Venezuela empatou com o Canadá e o Canadá acabou passando nas penalidades. Já a Colômbia não tomou conhecimento da seleção semi-amadora do Panamá, fez 5-0, e o destaque maior é para o Uruguai, que empatou com a seleção brasileira em 0-0. O Brasil, que teve um jogador a mais por 20 minutos e não soube aproveitar, e acabou sendo eliminado nos pênaltis, que de 200 milhões de pessoas no território brasileiro não conseguem achar 5 para bater um pênalti. Essa que é a realidade, a segunda competição que o Brasil é eliminado nos pênaltis. Na Copa do Mundo foi assim, e agora na Copa América também. Então, muito ruim. Só que dessa vez o Alisson pegou um. Muito ruim a seleção brasileira. Já já a gente fala de Copa América. Agora o destaque é futebol amador. Vamos falar do Cruzeirão da Massa. O Cruzeirão da Massa ontem se deslocou até Cacimbas, num jogo amistoso, e o segundo quadro empatou 2-2. 2-2, gol do DJ, também conhecido como Gilson, e do Ellison. Então, esses foram os goleadores do Cruzeirão da Massa. Já o primeiro quadro, o time principal, foi 2-0. 2-0, gol do Josivan. Josivan estava ajudando a galera do Cruzeirão da Massa. O Josivan é irmão do Cezinha. O Cezinha, zagueiro, que joga no Fortaleza das Barreiras, já jogou aqui também. Então, estava reforçando a equipe do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro que esteve lá com um número reduzido de jogadores, né? E a galera, os dirigentes do Cruzeiro, né? Certamente não gostaram, né? Então, a galera aí, vamos ter mais compromisso no dia do jogo. Se não for, vamos avisar. O Cruzeiro precisou contar com reforços de outras localidades. Então, pouca gente do Barro Preto acompanhou o Cruzeirão da Massa ontem, até Cacimbas. Mandar um abraço para o Dedé, para o Padre Elvis. Está aí o Cruzeiro, mais uma vez, jogando fora de casa, representando bem a nossa localidade. Ganhou 2-0, o segundo foi 2-2. O Cruzeiro que está classificado para as quartas de finais lá da Copa, o Terrão, tá? Classificado no Terrão, para as quartas de finais, aguardando sorteio, certo? Então, mandar para todos os dirigentes, jogadores e também para os torcedores do Cruzeirão da Massa. Como eu falei, o Cruzeiro, pouca gente ontem, e isso é muito ruim. Eu já tomei com o time, e quando a gente saía
quando a gente viu o número reduzido de jogadores, era muito ruim. A gente ficava realmente numa situação muito difícil, né? Precisando, ligando para um e para outro, para ver se dava o time. E às vezes nem dava, a gente jogava com um jogador a menos. Isso é muito ruim. Então, galera, vamos ter mais compromisso. Esse jogo do Cruzeiro, pouca gente se deslocou até Cacimbas, né? Tá certo? Então, quando tiver jogo, é pra galera logo avisar, porque aí a negados não marcam, né? Acho que no próximo final de semana não tem jogo, justamente por conta disso, né? Vamos ver o que acontece no meio de semana. Lembrando que o Cruzeiro está treinando na Areninha, os treinos no meio de semana, visando as próximas competições. Já já a gente vai falar das competições que o Cruzeiro vai disputar. E também vem aí a primeira Copa da Areninha aqui do Barro Preto. A inscrição será R$100. Nos próximos programas a gente atualiza também a premiação, tudo que acontecer, qualquer novidade, a gente vai falar aqui no Bate-Bola. Teve sequência também, mandar um abraço pro Joelzinho, que é o organizador da Copa Zé Regino, mais uma Copa Zé Regino, e a gente teve o Flamenguinho sábado jogando com o Bahia, e placar surpreendente. O Juan vai atualizar os jogos do sábado. O Flamengo ganhou de 2-1 no quadro B e no quadro A, 7-1 o placar clássico para os brasileiros. Juan, lembrando que o Bahia é um bom time, né? O Grêmio da Bahia, não é o Bahia. O Grêmio do Marapatá. Aliás, o Grêmio do Marapatá, não é o Grêmio da Bahia. 7-1 para a equipe do Flamenguinho, é um clássico santanense, né, Juan? Já no domingo, a gente teve mais um jogo. Foi o português do assentamento com o Juventus da Mutuca, que tanto quadros A e B não estavam dispostos a jogar o futebol, fizeram 0-0 nos dois quadros. 0-0. Então, ontem, quem se deslocou até a Arena Mazeni Lima, acabou não vendo gol da tarde, não viu gol, não saiu nenhum gol. Então, foi 0-0 a Portuguesa com Juventude da Mutuca. Juventus da Mutuca. Lembrando que no final de semana, apenas um jogo. Esse jogo acontece domingo. E o Juan vai atualizar. É o G9 da Veneza contra o Palmeiras do Parapuí. E esse jogo, domingo, dia 14, a partir das 2 horas da tarde, na Arena Antônio Mazeni Lima. Exatamente. Então, é a quarta Copa Zé Regino, jogo único, jogo isolado, acontece nesse final de semana. No programa de sexta-feira a gente traz mais atualização, mandar um abraço para todos os organizadores, para os dirigentes aí da Copa Zé Regino, principalmente o organizador, são 3, Juan, mas o Joelzinho é quem eu tenho mais contato, então o Joelzinho, mandar um abraço para ele. Essa Copa, Juan, que é bem organizada pelo grande Joelzinho, tá certo, Juan? E vem a segunda Copa, só sai da Arena Juremal, o chaveamento. A gente sempre fala, né, Juan, nos nossos programas, o grupo A tem o Juventude do Pajeú, o PSG de Casinhas e o PSV da Lagoa do Serrote. O grupo B, Juan. O grupo B tem o Vila Nova do Tabuleiro do Gado, o Barcelona da Fazenda Nova e o Amigos do Kleber. Aí o grupo D, grupo C, a gente tem São Paulo, Tabuleiro do Gado, a gente tem o Barcelona do Chinelo e também Amigos do Hernando. Na chave D, o São Caetano de Cacimbas, o Cruzeiro do Barro Preto e o Fluminense do Riacho Fundo. E essa competição, a inscrição é R$200, né, já está definido aí, e a premiação é R$1.500 para o campeão, a organização do meu amigo Kleber Carneiro, também do Ivanaldo. Os jogos acontecem às 16 e às 18 horas, sábado e domingo. Então já começa, Juan, no próximo final de semana, dia 13. Dia 13 tem a abertura, o Juan vai atualizar os jogos do dia 13. Dia 13, vamos ter às 4 da tarde, Vila Nova do Tabuleiro do Gado contra o Fazenda Nova. E às 6 horas, o Juventude do Pajeú contra o PSV da Lagoa do Serrote. É a segunda Copa Society na Arena Juremal. Dia 20 também é a estreia do Cruzeirão da Massa. Quem joga no dia 20, Juan? Quem joga no dia 20, a gente vai ter o São Caetano de Cacimbas contra... Não, correção. A gente vai ter o São Paulo Tabuleiro do Gado contra o Barcelona de Chinelo. Esse é o primeiro jogo às 4 da tarde. E agora sim, às 6 horas, o São Caetano de Cacimbas contra o Cruzeiro do Barro Preto. Juanzinho, tá aí. Mandar um abraço pro Kleber Carneiro, pro Ivanaldo, os organizadores dessa competição. O Cruzeirão da Massa vai forte, lembrando que lá só é um quadro, tá certo? O Cruzeirão também, que está, já está confirmada a presença na Copa. Alves Ferreira, lá do Melado, está num grupo ao lado do Vila Nova Tabuleiro do Gado e também com o Aragão da Miraína. E Juan, começou o mata-mata. Mandar um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo, Relações Públicas das competições da Lagoa do Serrote.
já começou o mata-mata, né? A gente tem lá, já é quarta de finais, neste final de semana a gente teve um confronto, o PSV, o categoria aspirante, foi eliminado, Juan, perdeu 2-1 para a equipe do Arco da Aliança, e o principal foi 2-0 para o PSV classificado, está nas semifinais, que vem as semifinais aí, o PSV classificado, lembrando que o PSV também está classificado para as quartas de finais do Terrão, mas o segundo quadro foi eliminado, né? O segundo quadro foi eliminado em 2 competições, 2 finais de semana, 2 eliminações. E o principal, 2 finais de semana, 2 classificações, está aí. Mandar um abraço para todos os jogadores, torcedores do PSV da Lagoa do Serrote, tá certo, Ozinho? Então, tá aí, futebol amador, o que a gente tinha mais, o que aconteceu de mais importante foi isso. O Terrão teve até um jogo, Rua, mas a gente procurou tomar conhecimento do resultado desse jogo, a gente acabou não sabendo do resultado. Esse jogo aconteceu sábado, domingo foi folga, e a gente vai, vamos correr atrás, se Deus permite, a gente traz na sexta-feira. Sexta-feira a gente atualiza mais um classificado, tanto na categoria aspirante como na principal, para se juntar o PSV e o Cruzeiro do Barro Preto na categoria principal, e se juntar o Bahia e o São Gonçalo na categoria aspirantes. Então, e vamos projetar também, né? Falar os jogos do final de semana. O Terrão, mandar um abraço para o Iardes Cordeiro. Nosso assunto agora é Série A do futebol brasileiro. Teve mais uma rodada, e essa rodada, Juan, foi marcada por tropeço do líder, e o Fluminense, o Lanterninha, acabou perdendo novamente. Vamos atualizar os resultados da rodada número 15, Juan. O Cruzeiro 3-0 no Corinthians, Fortaleza 1-0 no Fluminense, Juventude 3-0 no Grêmio, Internacional perdeu 2-1 para o Vasco, Atlético Goianiense perdeu 2-1 para o Atlético Paranaense, Palmeiras 2-0 no Bahia, Vitória 2-1 no Criciúma, Botafogo 3-0 na equipe do Atlético Mineiro, que não está achando rumo de casa, Flamengo 1 com o Cuiabá, e o São Paulo 2-0 no Red Bull Bragantino. O Flamengo tropeçou, viu a equipe do Botafogo e do Palmeiras se aproximar, tá certo? Então, o Flamengo é o líder com 31, depois de 15 rodadas. O Botafogo é o segundo, o Palmeiras é o terceiro, os dois com 30 pontos. O Botafogo consegue estar à frente do Palmeiras pelo saldo de gols. São Paulo é o quarto colocado com 27, o Bahia também tem 27 na quinta colocação. O Atlético Paranaense, com a vitória, chegou à sexta colocação com 25, Cruzeiro o sétimo, Fortaleza oitavo, Red Bull nono, o Internacional em 10º, Juventude 11º, o Atlético Mineiro 12º, o Vasco, Juan, que ganhou fora de casa, é o 13º. Aí vem a zona perigosa, o Criciúma fora da zona da degola, juntamente com Vitória e Cuiabá, é 14º, 15º e 16º, respectivamente. O Corinthians abre a zona da degola com 12 pontos, é o 17º, o 18º é o Grêmio, situação muito complicada do Grêmio, mas tem 2 jogos a menos. O Atlético Goianiense é o 19º, também com 11, e o Lanternão é a equipe do Fluminense. O Fluminense, o aqui tem 7 pontos. O primeiro que sai da zona da degola é o Cuiabá, já tem 14. Ou seja, o Fluminense vai precisar ganhar 3 jogos seguidos para se aproximar ali daqueles times que estão fora da zona da degola. A rodada de número 14, Juan, acontece a rodada número 16, Juan, da Série A, rodada número 16 da Série A, acontece nesse meio de semana. Nesse meio de semana, o destaque, Juan, é o Flamengo, mais um jogo em casa. O Cruzeiro, o Grêmio vai jogar com o Cruzeiro, o Vasco com o Corinthians, o Atlético Paranaense com o Bahia, o Palmeiras com o Atlético Goianiense, o Flamengo com o Fortaleza, o Criciúma com o Fluminense, o Atlético Mineiro com o São Paulo e o Vitória com a equipe do Botafogo. Juan, tá aí esse clássico Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro que só vem decepcionar sua torcida. Que a Série B, Juan, está em curso, a 12ª rodada. Lembrando que a Série B iniciou antes, né? Mas a Série A está acontecendo jogos os meios de semana e finais de semana, então lá já vamos para a 16ª rodada, só faltam 4 rodadas na Série A para terminar o primeiro turno, tá certo, Juanzinho? E nós vamos, Juan, o Juan vai dar os resultados da rodada número 14. Falei 12, mas 14, onde o Ceará Sporting Clube perdeu mais uma, e o Léo Condé vai ter muito trabalho para ajeitar o time alvinegro, muito mal nesse momento.
O Guarani perdeu de 1-0 para a equipe do Sport, o Ituano 3-2 no Botafogo de Ribeirão Preto. Guarani 1-1 com o Paysandu, o Goiás perdeu 2-1 para a Chapecoense, o América Mineiro 2-0 no Operário. O Brusque 0-0 com a Ponte Preta e o Ceará perdeu de 1-0 para a equipe do Santos. O Santos é líder, o segundo é o América Mineiro, o terceiro é o Sport, o quarto é o Avaí. Mas o Avaí tem um jogo a menos, se ganhar, retoma a liderança. O Operário é o quinto, o Goiás é o sexto, o Vila Nova é o sétimo, o Coxa é o oitavo, o Mirassol, o nono, o Ceará na 10ª colocação, perdeu 2 posições e pode perder mais. Novo Horizonte é o 11º, Chapecoense 12º, Ponte Preta 13º. O Novo Horizonte 11º, aliás, a Ponte Preta 13ª, Botafogo 14ª, Paysandu 15ª. O Amazonas, que joga hoje, é o 16º, dentro da zona da degola está o CRB, 17º, Brusque 18º, Ituano 19º, e o Guarani não ganha de absolutamente ninguém, é o Lanternão. A 14ª rodada tem prosseguimento hoje, Juan, com 3 jogos. O Avaí com o Novo Horizontino, o Amazonas com Vila Nova e o Mirassol com a equipe do CRB. Juanzinho, então a 15ª rodada, ela já começa dia 12, o Juan vai atualizar os jogos da 15ª completa e tem um jogo atrasado da 9ª rodada, Juan. Ponte Preta com Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto com Amazonas, Paysandu com Ceará, Novo Horizontino com Guarani, o Sport com o América Mineiro, CRB com Coritiba, o Vila Nova com o Avaí, o Chapecoense com o Brusque, o Santos com o Ituano, e um jogo atrasado da rodada 9, que é o CRB com o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai todo mundo... Não, vai o CRB ficar com jogo a menos juntamente com o Sport. Com o Sport, todos vão ficar com 15 jogos e eles vão ficar com 14. Com 14, né, Juan? Então vai ficar só um jogo atrasado, já vai normalizar. A Série C também é 12ª rodada. A Série C é diferente, Juan, que só é um turno, só são 19 rodadas. O Juan vai atualizar os jogos e o destaque negativo, a derrota do Ferroviário em casa para o líder Volta Redonda. O Tombense 0-0 com o Náutico. Confiança 2-0 no Ipiranga, Figueirense 0-0 com o Atlético Clube, o ABC perdeu 2-0 para a equipe do CSA, a Aparecidense perdeu 2-1 para o Londrina, o Ferroviário perdeu de 2-0 para o Volta Redonda e o Sampaio Corrêa perdeu de 2-0 para a Ferroviária. O G8, Volta Redonda é líder, Atlético é o segundo, o Belo, o Botafogo da Paraíba é o terceiro, o quarto é a Ferroviária, quinto é o São Bernardo, o sexto é o Londrina, Tombense, Juan, é o sétimo, e o Figueirense é o 8º. Dentro da zona da degola está o Sampaio Corrêa, 17º, o Floresta 18º, joga hoje. O Caxias é o 19º e o São José é o Lanternão. A 12ª rodada tem prosseguimento hoje. O destaque é o jogo do Florestinha jogando fora de casa com Lanterna, Juan. Que é a Série C, né? Joga o Floresta, tem tudo para ganhar, Juan, mas... O Caxias vai jogar com o Remo, São José com o Floresta e o São Bernardo com o Botafogo da Paraíba. A Série C do futebol brasileiro, lembrando, só classificam 8. A Série D, Juan, teve jogos no sábado e também no domingo, Juan. Nova Iguaçu 1-0 com a Portuguesinha do Rio, Santo André 4-1. O São José, o Audax perdeu de 1-0 para o Itabuna. O Novo Horizonte, Novo Hamburgo 1-1 com a Avenida. A Patrocinense perdeu de 2-0 para o Pouso Alegre. O Serra 2-2 com o Real Noroeste, o Manaus perdeu de 2-0 para a Princesa dos Solimões, o Rondonópolis perdeu de 2-1 para o Misto, e Patinga 2-0 no Democrata de Sete Lagoas, o Água Santa 1-0 no Internacional de Limeira, o Rio Branco 2-1 no Humaitá. Domingo, o Brasiliense 3-1 no Real Brasília, o Altos do Piauí perdeu de 2-1 para o Ceilândia, para o River, o Anápolis 3-1 no Capital de Tocantins, o Atlético Cearense perdeu de 1-0 para o Iguatu, o Brasil de Pelotas perdeu de 2-1 para o Cianorte, o Cascavel perdeu de 3-0 para o Barra, o Concórdia 1-1 com esse Luz, o Costa Rica 3-1 no Maringá, o Itabaiana 2-0 no Petrolina, o Juazeirense 2-1 na Jacuipense, o Maranhão 5-1 no Motoclube, o Potiguar de Mossoró perdeu de 1-0 para o Souza, o Tocantinópolis 1-1 com o Fluminense do Piauí, o 13 2-1 no Maracanã, o Asa perdeu de 2-1 para a Esportivo, o Craque 2-0 no Iporá, Porto Velho 1-1 com o Manauara e o América de Natal 2-0 no Santa Cruz de Natal. Lembrando, Juan, que lá só são 14 rodadas. Então vamos ver o que acontece na Série D. Já começa o mata-mata, Juan. Mata-mata, a Série D que tem 64 times, 8 grupos de 8, classificam 4 de cada grupo e 4 são eliminados. A terceira, Juan, o nosso manjadinho da terceira divisão, teve 2 jogos. O Juan vai atualizar os resultados. O Crato 2-2 com o Quixadá e o Tianguá 2-1 no Aliança. Com isso, Juan, depois
alguns times, né? Lembrando, Juan, que são 7 times, são 7 rodadas. 7 rodadas, já tem time com 4 rodadas, tem time que já jogou 3 vezes. Então, o Quixadá é o líder com 10 pontos, classificando em primeiro. O Sport Limoeiro é o segundo, o Crato é o terceiro, o Terrimar é o quarto. Fora da zona de classificação está o Aliança em quinto, o Tianguá em sexto e o Itarema, o Lanternão, não ganhou de absolutamente ninguém. A gente tem um jogo valendo pela 4ª rodada nesse meio de semana e temos também, Juan, mais 3 jogos valendo pela 5ª rodada. Então, a 4ª rodada que vai ter continuação com o Itarema jogando com a equipe do Terrimar, o Sport Limoeiro, esse já é o jogo da 5ª rodada, o Sport Limoeiro com o Crato, o Aliança com o Quixadá e o Itarema com a equipe do Tianguá. Juanzinho, campeonato cearense, o manjadinho, na base, Juan, na base, teve jogos valendo pela 6ª rodada, teve jogos valendo pela 4ª rodada e teve jogos valendo pela 6ª rodada. O Ceará Esporte Clube ganhou, Juan. O Ceará ganhou o jogo 3-1 na equipe do Tirol. O Alvinegro perdeu de 2-0 para o Juventus Cearense e o Icasa perdeu de 5-0 para a equipe do Acopiara. Já esses jogos do dia 6, no dia 7, Santa Cruz de Natal, 1-0. Não, Santa Cruz de Natal não. É o Santa Cruz do Ceará, que fez 1-0 no São Gerardo. Esse jogo, Juan, que teve a arbitragem do Jair Lima, mandar um abraço pro Jair, e o Xandão estava nas bandeiras, tá certo? Então o Jair, no final de semana, apitou o jogo do Cruzeirão da Massa contra a equipe do São Gonçalo da Mutambeira pelo Terrão, isso no final de semana passado, e agora dia 7, também conhecido como ontem, ele estava nesse jogo do Santa Cruz Cearense contra o São Gerardo, 1-0 para o Santa Cruz, o Jair Lima se destacando na arbitragem cearense. A gente deseja boa sorte para o Jair. Já a gente teve um jogo atrasado da rodada 4, no dia 6 também, que foi o Fortaleza 14-0 na equipe do Terrimar. Nossa Senhora, placar realmente muito elástico. O pobre do Terrimar. Eu acho que essa foi a maior goleada que eu já vi. A primeira até pouco tempo tinha sido a do Ajax, que fez 13-0 no Venlo, na primeira divisão da Holanda de 2021. E agora subiu, não é mais 13-0, é 14-0 do Fortaleza em cima do Terrimar. Eu vou mandar um abraço para a Lidiane, para o Gerardo, para a tia Maria, estão todos de casa também curtindo o bate-bola. Juanzinho, a Copa América ela está rolando e a gente teve na quinta-feira a vitória, como você mencionou no início, da Argentina, nos pênaltis em cima da equipe do Equador. Inclusive, a gente falou no programa de sexta-feira, e na sexta-feira, à noite, teve um confronto, mas todo mundo, né, achava que a Venezuela ia classificar, 3 jogos, 3 vitórias, mas acabou empatando, estava perdendo. O Rondon fez um golaço de cobertura, mas acabou sofrendo. Não teve mais volume de jogo, não fez, acabou nas penalidades, deu a equipe do Canadá classificada. Agora, sábado, a gente teve mais 2 jogos e o Juan vai atualizar. A Colômbia 5-0 no Panamá e o Uruguai 0-0 com a seleção brasileira, passou a seleção uruguaia nos pênaltis. Isso que eu falei, né? O Brasil, quando estava empatando com a Colômbia, tinha que ter jogado, tinha que ter mexido, tinha que ter feito algo para passar da Colômbia, para ganhar da Colômbia e enfrentar o Panamá. Não, ficou naquela mesmice, jogadores não chamaram a responsabilidade, o treinador ficou só assistindo de braço cruzado, pegou o Uruguai mais time, até foi um jogo morno, um jogo sem muitas chances para ambos os times, mas nas penalidades o Brasil acabou perdendo. Então a parte negativa foi justamente a pasmaceira, né? O nosso treinador não mexeu, tira zagueiro, coloca zagueiro, tira lateral, coloca lateral. Não, o Dorival é aquele cara, muito gente boa, pelo menos o pessoal que conhece ele fala isso, né? A imprensa também diz isso, mas não é treinador para a seleção brasileira. É bom treinador para o Ceará, é bom treinador para o Bahia. Inclusive, se quiser voltar, a gente está É bom treinador para esse time. Nem para o Flamengo, o Dorival é um bom treinador, porque ele não sabe lidar com as estrelas. Tanto é que na rodinha, na hora de bater as penalidades, os jogadores deixaram o Dorival de fora e entre eles ficaram conversando lá. O comandante Dorival ficou só assistindo, teve até uma hora que ele levantou o dedinho, deu um migué com sua cabeça. Então o Dorival mostrou mais uma vez que não tem comando, tá certo? Já tinha mostrado isso no Flamengo, que não tem comando, e na seleção brasileira, que aí só tem estrela, tem jogador ali que acha que se ele jogasse 10%
do que eles acham que joga, eles com certeza estaria na lista dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas tem muito jogadorzinho ali que não joga absolutamente nada e se acha, então, escantearam o Dorival. Lamentar também, Juan, a participação do Vinícius Júnior nessa Copa América. Né? Não jogou nada, no jogo que foi eliminado estava suspenso, então se ele pretende ser melhor do mundo, eu acho que ele tem que se esforçar para ganhar em 2025, 2024, só pelo que ele fez no Real Madrid e fez muito, com essa participação pífia na Copa América, acredito que não tem chance o Vinícius Júnior, principalmente se a Inglaterra passar e o belga continuar jogando do jeito que está jogando, o belga com certeza vai ser ou se a Argentina ganhar a Copa o melhor do mundo. Se a Argentina, não, mas o Messi também é outro que não está jogando absolutamente nada, mas você sabe que os votos são viciados, na hora que tem o Messi no meio, os caras vão lá e votam nele, aí seria outro absurdo, né? O Messi que no ano passado nem foi buscar o prêmio porque ele ficou com vergonha, né, de ter ganho, porque ele mesmo sabe que não merecia, mas aí o pessoal, os capitães e também os treinadores votaram nele e o Messi, mais uma vez, ganhou sem merecer. Ô, Rosinho, então, os confrontos, como ficaram os confrontos e quando acontece? Com a Argentina, com o Canadá e Uruguai. Com a Colômbia, a gente tem uma seleção norte-americana que já é mais destaque que a seleção brasileira. Rosinho, com esse jogo da Argentina acontece amanhã às 9 horas e o jogo do Uruguai na quarta também às 9 horas. A Eurocopa, Juan, no programa de sexta-feira, a gente já tinha falado da vitória da Espanha, 2-1 em cima da Alemanha, gol no finalzinho da prorrogação, e a gente estava nos pênaltis, né? A França e Portugal tinham empatado 0-0 no jogo e também na prorrogação, e nos pênaltis deu França. Um pênalti perdido pelo João Félix. O João Félix perdeu um pênalti, a França não perdeu, então a França classificou. E aí você vê a diferença, né? No sábado, Juan, a França perdeu nos pênaltis na Copa do Mundo e começou a treinar, né? Já o Brasil não treinou. No sábado a gente teve os dois confrontos, Juan, mais dois confrontos. Foi a Inglaterra 1-1 com a Suíça e passou nos pênaltis, e a Holanda 2-1 na Turquia de virada. Eu pessoalmente acreditei um pouco na Turquia. Temos as semifinais de Espanha e França, Holanda e Inglaterra. Daí sai os dois finalistas e o campeão. Exatamente. Então, como eu falei, amanhã a gente conhece um finalista da Copa América entre Argentina e Canadá. Pode cravar aí a Argentina. E a gente vai conhecer o primeiro da Eurocopa. A Espanha com a França. Acredito que a Espanha passe, mas é só um palpite. Lembrando que esse jogo acontece às 16 horas. E na quarta-feira, também às 16 horas, a Holanda com a Inglaterra. Se eu fosse cravar, Juan, cravaria Espanha e Holanda. Espanha e Holanda. Diga. Essa eliminação da seleção portuguesa para a França, que possivelmente ela cravou a aposentadoria do Cristiano Ronaldo da seleção. Com certeza, Juan. Então, nessa Eurocopa, alguns jogadores se aposentando, né? Na Alemanha, por exemplo, a gente tem o Toni Kroos, tem o Neuer, tem o Thomas Müller, e nas outras seleções também, os jogadores mais novos. Na Croácia, vários jogadores também se aposentando lá na Croácia. E a geração belga e a geração croata já estão aí. Exatamente, João. Então, vai ter uma renovação nessas seleções. Juan, para finalizar o bate-bola, a Fórmula 1, a gente teve o Grande Prêmio de Silverstone na Inglaterra, e quem ganhou foi o inglês Lewis Hamilton. O Hamilton ganhou, o Max Verstappen foi o segundo, o Norris foi o terceiro, o Piastri foi o quarto e o Sérgio Sanders foi o quinto, tá certo? Grande Prêmio da Inglaterra. Os pilotos, o Verstappen é o líder com 255 pontos, o segundo é o Norris com 171 e o Charles Leclerc é o terceiro com 150. Nos construtores, a líder é a Red Bull com 373 pontos, seguido da Ferrari com 302. A McLaren está na terceira colocação com 295. Tá certo? Então a gente vai finalizar com o hino do líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o líder, mais uma rodada, joga em casa e a gente vai ficar atento que vai acontecer nesse final de semana, aliás, nesse meio de semana, e principalmente, Juan, na Eurocopa e na Copa América. E mais uma rodada do Brasileirão, o Brasileirão que está no afunilamento para terminar o primeiro turno, tá certo? Então, hoje o hino do Mengão para homenagear
os torcedores do Flamengo, né? O Flamengo, como eu falei, tem muitos jogadores do Flamengo na Copa América, 4 para ser mais preciso, mas mesmo assim o Flamengo vem dando conta do recado no que pese esse tropeço que aconteceu no meio de semana para o Cuiabá, o traiçoeiro time do Cuiabá. A seleção brasileira que não prestou para trazer os jogadores flamenguistas de volta. Né? É exatamente esses jogadores, Juan, que vão jogar amanhã e quarta na Copa América, os perdedores têm em terceiro lugar. Nossa Senhora, terceiro lugar é dose para elefante, tá certo? Vamos torcer, vamos ver o que acontece. Eu tô achando que vai dar Argentina. Então, com certeza, mais 2 jogos, pelo menos, eles estão garantidos. Com certeza, com certeza. Então, quem perder, joga sábado. E os ganhadores decidem domingo. Era tipo o Brasil na Copa do Mundo. Se ganhasse, tinha mais 2 jogos. Só que acabou tomando gol, faltando 4. Exatamente. Domingo, Juan, tem a final da Eurocopa e também a final da Copa América. Então, ficam aí no Mengão. A gente retorna na sexta-feira com mais um bate-bola. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no cruel. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer.